Então, essa amizade é verdadeira, já se conhecemos há algum tempo. Então, minha profunda gratidão pelo convite de poder celebrar nesta noite a novena de Nossa Senhora de Fátima. E assim também quero manifestar também todo o meu carinho a toda a comunidade que hoje está reunida para celebrar então a padroeira desta paróquia, Nossa Senhora de Fátima. E, como toda novena, nós temos temas que norteiam também as nossas pregações. Então, nesta noite, nós vamos então meditar e escutar o que a igreja nos fala sobre a virtude da temperança. Então, quando nós ouvimos falar de temperança, a primeira ideia que vem em nossa cabeça é tempero. Temperança, a primeira ideia que vem é tempero. Então, o Masterchef, o cozinheiro, a cozinheira, a dona de casa, ao temperar os alimentos, devem saber a medida certa para usar cada um dos condimentos e temperos que coloca na comida. Toda festa de padroeiro, nós temos a grande festa, aonde nós não cozinhamos como em casa, a gente cozinha para a família, cozinha para os filhos, para o esposo. Mas na festa, a gente cozinha para muitas pessoas. Cozinha para 500 pessoas, para 600 pessoas, para 200 pessoas. Mesmo na pequena quantidade ou na grande quantidade de alimentos, também se precisa da justa medida do tempero que é usado na comida. Tanto o churrasqueiro que faz o churrasco, como o arroz que é feito, como as saladas que são feitas, tudo necessita de um justo tempero para que a comida tenha o sabor que agrade o nosso paladar. Se coloca sal demais, fica salgado. Se coloca sal de menos, fica insosso. E nós, o nosso organismo, o nosso sentido do paladar, ele vai acusar. Se é muito salgado, vai fazer uma cara, é muito salgado. A gente não vai comer. Se está muito insosso, nós também vamos fazer uma cara. Vai ter um muito insosso, você pode pegar o salinho e colocar um pouquinho de sal. Então nós necessitamos do justo tempero para os alimentos. Então, quando nós falamos de temperança, nós falamos de uma justa medida, uma moderação e um equilíbrio. Para os alimentos tem que ser assim. E para a nossa vida, porque a temperança é uma virtude. É uma virtude cardial. Ela é como uma dobradiça. Ela é como um cardial, ou seja, os 4 pontos, os cardeais da terra, que norteiam para que nós sabermos aqui é o sul, aqui é o norte, aqui é o leste, aqui é o oeste. Então a temperança é uma virtude das principais
que nos ajudam a refrear as nossas paixões, refrear aquilo que faz com que a nossa carne nos domine e nos traia. Então, meus amados, o que é a virtude da temperança? O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1809, vai dizer assim: que a temperança é a virtude moral, por isso moral, cardial, que modera e equilibra a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio do uso dos bens criados, para que não haja exagero, para que não haja imoderação, para que não haja abuso. Então é a virtude que modera, que equilibra nossas atrações, os nossos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, a temperança é a virtude que nos ensina a regular os nossos prazeres naturais, principalmente o tato e o paladar. Então, a temperança nos ajuda a regular o tato, porque é o maior sentido que temos no corpo. O tato vai desde o último fio de cabelo até a ponta do pé, tudo é tato, tudo a gente sente, não é? Se você trupica, o corpo inteiro sente. Se você machuca o teu dedo, todo o corpo sente. Se você queima o dedo, todo o corpo sente. Não é? Então, o tato, o maior sentido que nós temos no corpo. E o paladar. Porque cai entre nós. Quem não gosta de comer? Cai entre nós. Quem não gosta de uma comida boa? Cai entre nós. Quem não gosta de uma comida gostosa? Todos nós gostamos. Mas a temperança vem nos dar equilíbrio, para que a gente não exagere no paladar e para que o nosso tato não seja usado para o pecado e para os prazeres. E o Papa Francisco vai dar uma definição de temperança muito objetiva. Ele vai dizer que a temperança é o sentido da medida. Muito prático e direto. A temperança é o sentido da medida. E como é difícil a gente colocar medida nas coisas, né? Ou a gente é muito exagerado, ou a gente é muito escasso. Encontrar a justa medida é um grande desafio para nós. Então, quais são os prazeres que a virtude da temperança modera? Se é o tato e o paladar, o que ele modera? Santo Agostinho vai dizer que a temperança modera a comida, a bebida e o sexo. A temperança é os três. Por que Santo Agostinho fala isso? Porque a comida e a bebida e o sexo são realidades que alimentam a vida humana e possibilitam tanto a sobrevivência do indivíduo. Quem não come e não bebe morre. É a nossa conservação da nossa vida humana. Nós precisamos comer. E ao mesmo tempo a sobrevivência da espécie humana como um todo. Se não houver sexo, não tem filhos. Se não houver no leito conjugal o sexo visando os filhos numa dignidade, não tem procriação. Não é o que a gente fala no casamento?
verdades do casamento é justamente a unidade e a progressão dos filhos e a educação na fé. Então, a temperança vai regular a comida e a bebida e o sexo. Por quê? Porque a bebida, a comida e o ato sexual visando a procriação dos filhos para a autoconservação do homem. E quando há o uso descontrolado, tanto do paladar e tanto do tato, o que vai acontecer? Vai acontecer no uso desordenado da bebida e comida, gera o pecado capital da gula. E o uso desordenado do sexo gera o pecado da luxúria. Pecado capital. Comer demais, comer além do necessário, comer de forma desordenada, gera o pecado da gula. E fazer sexo de forma desregrada, só no prazer, só para o prazer físico, um prazer descartável, sem nexo com os filhos, sem relação com a família, é pecado da luxúria. Uma pessoa luxuriosa. E aqui, meus amados, aqui passa um monte de carro, né? Fui visitar o Padre Joel antes de vir aqui. A gente foi caminhar um pouco pela Vila Augusta. Então a gente passou pela avenida, não sei o que, Cardoso Molho. É Cardoso Molho, acho que é isso também. Gonçalves Molho. Muito movimento de carro. Eu nem consegui morar perto de uma avenida dessa. O barulho. Mas aqui passa um monte de carro também. O molho destemperado. Aqui passa um monte de carro. Então tem que ser respeitado o trânsito. O semáforo, a faixa de pedestres, tem que respeitar. E quando o carro fica desgovernado? E quando o carro está desgovernado, está sem freio, o motorista fica apavorado. Eu estou encontrando freio, onde é que está o freio? O que pode acontecer? Acidente e morte. Enquanto então um homem que vive uma vida intemperada, uma pessoa que só vive para comer e uma pessoa que só vive para fazer sexo, é uma pessoa desgovernada. É um carro desgovernado, sem freio. Uma hora vai bater e vai morrer, porque a alma vai morrer. Porque o corpo, ele é apenas um instrumento, mas a alma vai morrer. Porque ele foi feito para o céu, para regular e temperar as nossas coisas. E uma pessoa intemperada mata a sua alma. Mata a sua alma. E Tomás de Kempis, na sua obra A Imitação de Cristo, ele vai dizer: o que é que constitui para vós um obstáculo que vos perturba, senão os teus afetos desintegrados do vosso coração? Veja completamente como um carro desgovernado. Então, na temperança, a nossa alma não pode ser escrava do corpo, não pode ser escravo da comida, não pode ser escravo da bebida, não pode ser escravo do sexo, tudo desordenado, porque a nossa alma não pode ser escrava do corpo, porque o corpo, um dia, ele apodrece, ele morre. A nossa alma é imortal, vai para a eternidade. E nossa alma precisa estar limpa e pura. E aqui, quando nós ouvimos palavra da intemperança, e
quando percebemos que o corpo é escravo, a alma é escrava do corpo, e uma pessoa que ela abusa tanto na comida, no sexo, na bebida, quais são as palavras que a gente pode anexar? Abusos, exageros, absurdos, extravagâncias, são tudo sinônimo de intemperança. Uma pessoa que abusa, uma pessoa exagerada, uma pessoa extravagante, ela tem acesso a tudo que ela quer, porque o dinheiro dá acesso a ela, a tudo que ela quer fazer. E quais são os pecados que ofendem a virtude da intemperança? Primeiro é a intemperança. O que é intemperança? É deleitar-se nos prazeres da luxúria e da gula, aonde o homem vai se rebaixando na condição de animal, onde não usará mais a razão e nem mais a inteligência. Percebe? Daqui a pouco ele vira com uma condição de animal, não é raciocina mais, não pensa mais, não usa mais inteligência. Ele vai no automático, ele vai bebendo, ele vai fazendo tudo, porque a vida tem que curtir, a gente vai morrer. Muita gente pensa assim, tem que curtir, mas a curtição tem um limite. E segundo, a insensibilidade é o outro extremo, é a rejeição do prazer, a ponto de abandonar as coisas que são necessárias à conservação do homem. Tem pessoas que também são exageradas no outro ponto. Eu vou comer, não vou beber. O sexo é pecado. Então tem pessoas que vão para o contrário. Entende? A temperança e a virtude da justa medida. E aqui entra a frase: moderar não é anular a nossa vida. Moderar não é anular, mas moderar é equilibrar a nossa vida. Equilibrar nossas paixões, nossos sentidos, nossa inteligência, nossa vontade, nossa razão. Mas Paulo já falou tudo isso. Como é que eu posso observar a temperança? Então aqui, meus amados, vou deixar para vocês alguns meios concretos para lutar contra o pecado e construir a virtude da temperança em nós. Então, nós temos dois meios que a igreja nos dá. O jejum. Eu falo jejum, né? É o primeiro meio. A legislação canônica fala sobre a regra do jejum. A idade, o dia, quem pode fazer e tipos de jejum. Na homilia não tenho como aprofundar isso. É uma oportunidade que a gente vê depois. Buscar informação, perguntar para o padre, ler um texto de um teólogo, ler um texto de um sacerdote, enfim, para conhecer. Talvez você não saiba. E a mesma legislação diz que quem não pode jejuar, tem pessoas que não podem jejuar por questão de saúde, questão de gravidez, que tem trabalho braçal muito forte, precisa comer. Então a igreja ela vai dizer que quem não pode jejuar, substitua por uma obra de caridade ou um ato de piedade. E a tradição espiritual da igreja fala também de 3 outras práticas que não pode fazer jejum. Ler na sexta-feira as Sagradas Escrituras, pode substituir, se você não pode fazer jejum. Arrepender-se dos pecados, uma contrição bem feita. E também a meditação sobre a morte, porque não sabemos o dia em que Deus vai nos chamar. Deus chamou o Papa para fazer hoje, muito rápido. Não sabemos o dia que Deus vai nos chamar. Meditar sobre a morte. E o segundo meio é a penitência.
penitência, arrependimento dos pecados e confissão sacramental. Também é um meio de nós confessarmos talvez o nosso abuso, nossa intemperança, nosso exagero, nossa queda. É a confissão. É o tribunal da misericórdia que nos ajuda. São Gregório Magno dizia que o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Se a gente quer ser uma pessoa virtuosa, a gente vai se semelhando a Deus. Deus quer que a gente tenha uma vida correta e virtuosa. E se a gente quer uma vida virtuosa, vou deixar aqui para vocês algumas perguntas para que você medite depois que sair da missa ou agora, que nos ajuda também a lutar contra o pecado e viver a virtude da temperança. No meio de uma sociedade consumista e hedonista, dominada pelo culto do corpo e do prazer, eu sempre ver a moderação e que o cristão ou me deixo arrastar por tudo isso. Esforço-me por fazer habitualmente as penitências, os pequenos sacrifícios, as pequenas entregas para vencer o abuso da comida e o abuso da bebida. Eu tenho uma lista bem definida de atitudes práticas para vencer a intemperança, como por exemplo, comer um pouco menos, sair um pouquinho com medo, sair um pouquinho com fome da mesa, comer o que eu não gosto, é uma forma de lutar contra a intemperança. Comer o que eu não gosto. Deixar de gastar com vícios e ajudar mais a minha comunidade com o dízimo e as ofertas. São perguntas que devemos meditar. E que essas perguntas nos ajudem a meditar, rezar e pedir que Deus nos conceda a virtude da temperança. Que assim seja. Amém. Meus queridos e amados irmãos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai